Boa tarde, gente, tudo certo? Bom, como semana passada a gente esgotou o conteúdo que o Fred tinha passado para vocês, essa semana ele vai iniciar conteúdo novo e por isso hoje a gente vai resolver algumas questões sobre o conteúdo que a gente viu semana passada, com relação a princípios do processo penal e também sobre o inquérito policial. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Bom, aqui tá algumas questões que eu tirei que eu peguei da OAB. São questões que caíram, tem questões mais recentes, como essa do exame 41 de 2024, como também tem questões mais antigas. Eu tentei priorizar as questões mais recentes, porém sobre esse conteúdo não tinha muitas questões, então eu peguei as que eu consegui para gente resolver na aula de hoje, tá? Vamos começar então pelas questões de princípios. Vou ler a primeira questão aqui. A República Federativa Alfa reconhece o Poder Judiciário como um dos poderes independentes da República. Em Alfa, há um órgão de acusação independente e diferente do Judiciário, responsável por formar acusações criminais, tendo a iniciativa probatória. Em Alfa, um acusado seria sujeito de direitos no âmbito do processo penal e os princípios democráticos do processo penal, tais como princípios do juiz natural, presunção de inocência, são reconhecidos. A partir dos dados fornecidos, o país alfa adota o sistema processual com traços mais marcantes do sistema acusatório, inquisitivo, misto ou consensual. Consensual, a gente já tira que não é, porque não existe esse sistema, a gente não viu sobre ele, a gente viu sobre o acusatório, inquisitivo ou misto. Então, só pode ser um desses três, né, no caso. O misto não é, porque o misto, ele é uma mistura dos dois sistemas, tanto o acusatório quanto o inquisitivo, como por exemplo é aqui no Brasil, que a gente havia comentado, que o inquisitivo é na fase pré-processual da investigação, né, na investigação no inquérito policial, e o acusatório na fase processual. O inquisitivo também não se encaixa nesse sistema, porque o inquisitivo, o poder, ele fica concentrado em uma pessoa só. E nesse caso, fala que aqui são poderes independentes da República, né? Existe um órgão de acusação diferente e que é diferente do judiciário, que é o responsável por formular as acusações criminais. Então, a gente tira que a resposta dessa primeira questão é a letra A, por conta dessa separação, né, dessas características do poder acusatório, que é o poder estar desempenhado por pessoas distintas, né, ter um processo público e contraditório, a separação, né, da função de julgar, acusar e defender, porque aqui fala que é independente, a acusação é independente e diferente do judiciário. Então, uma pessoa vai julgar e a outra vai acusar. E aí, nesse caso, seria o sistema acusatório, essa fase processual. Na segunda questão, a gente vai ter em 23 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte dia útil em todo o país, Técio, advogado de defesa do réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal,
porém entrou em vigor uma nova lei de natureza puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo para apresentação de recurso de apelação seria de 3 dias e não mais 5 dias. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, TSU apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões, considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, que é o tempo régio ato, e o novo prazo recursal deve ser observado. Tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o tempo régio ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum e o antigo prazo recursal deve ser observado, ou tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e o antigo prazo recursal? Bom, nessa questão, a gente vai ter que se trata de uma lei processual e a gente viu na aula passada que existe a possibilidade de uma lei processual se tratar também de tema material, que é uma possibilidade. E aí, nesse caso, quando se tem tanto processual quanto material, aí existe a retroatividade da lei mais benéfica, né? Nesse caso, no prazo do recurso, o prazo já havia se iniciado. A gente tem a informação que o prazo já tinha começado a contar. Então, essa é uma informação que a gente vai guardar porque existe uma exceção nesse caso. Vamos lá. O prazo, ele não é intempestivo, né? Por conta... E o novo prazo recursal deve ser observado. Por quê? O prazo já havia se iniciado. E quando o prazo já se inicia e a nova lei se trata de um prazo menor do que a antiga, vai prevalecer a antiga, que é o prazo que já estava se contando. Não tem como mudar isso no meio do percurso. Seria injusto pro réu e inviável também, né? Porque acabaria que viraria uma bagunça. É tempestivo, né? Aplicando o tempus regit e o antigo prazo deve ser observado. Pode ser. É intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum e o antigo prazo recursal deve ser observado. Como a gente já viu que não é intempestivo, por conta que o prazo já havia se iniciado, a gente vai desconsiderar essa alternativa também. É tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e o antigo prazo recursal deve ser observado. Não é essa questão, porque no processo penal, quando se trata de lei puramente processual, que é o que a gente está tratando aqui, não tem a questão da irretroatividade. A lei ela só não vai retroagir em casos de legislação material, que não é o caso aqui. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, por esse motivo, porque a aplicação do direito de uma nova lei processual, que se trata de tema puramente processual, ela, ela tem a aplicação imediata. E nesse caso, ela só não foi aplicada por sua exceção, porque o prazo já havia se iniciado e a contagem seria menor do que o prazo que já tinha
já tinha se iniciado naquela situação. Seria diferente se o prazo, se ainda não tivesse sido proferida uma sentença e aí não tivesse um prazo iniciado. Aí seria a aplicação da nova lei. Na questão 3, a gente tem João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi então denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 168, parágrafo 1º do inciso 3 do Código Penal. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual sofrem uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. Faltou aqui. Modificado. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, mas é possível que haja uma demora no julgamento do recurso. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João deverá respeitar o novo rito do recurso da apelação, pois se aplica o princípio da imediata aplicação da nova lei, não deverá respeitar o rito do recurso da apelação em razão do princípio da irretroatividade da lei prejudicial e de fato ter sido praticado antes da inovação, não deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação em razão do princípio da ultratividade da lei, deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da extratividade. Nesse caso, diferente da questão anterior, ainda não havia sido proferida uma sentença condenatória, aqui, ó, mas antes de ser proferida a sentença condenatória. Então, como a gente viu no caso anterior, é basicamente a mesma coisa aqui. A diferença é que lá já tinha uma sentença, aqui a gente não tem. Aqui a aplicação vai ser imediata, lá só não foi porque já havia uma contagem, já havia sido iniciada a contagem de prazo. Por esse motivo, não foi aplicada, ali foi uma exceção, aqui não. Então vamos lá. Deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação em razão do princípio da ultratividade da lei. Não se encaixa porque a gente não está falando da ultratividade da lei, a gente está falando da aplicação imediata, sobre o princípio da aplicação imediata. Então, essa a gente vai desconsiderar. A letra D também vai ser desconsiderada, porque está falando que deve ser respeitada o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica o princípio da extratividade. Não é o princípio da aplicação imediata. Aqui, a gente tem um caso que, se fosse, já tivesse sido proferida uma sentença, já tivesse iniciado pelo rito anterior, aí sim ela deveria respeitar o novo rito, né, por conta da irretroatividade da lei prejudicial e, de fato, ser tido praticado antes da inovação. O que não é o caso que a gente está falando, porque não se encaixa na irretroatividade, né, no processo penal, quando se trata de lei exclusivamente processual, e o fato ter sido praticado antes da inovação. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. Justamente pela aplicação imediata. E aqui até fala, né, o princípio da imediata aplicação. Então, não tem como ser outra resposta, justamente por isso. A quarta questão eu peguei de um concurso. Se eu não me engano, é do TJ do Rio de Janeiro. É uma questão recente. Ronaldo teve seu domicílio violado por agentes públicos, que nele adentraram para recolher provas e investigação policial. Sem o devido mandado judicial,
não sendo o caso de flagrante delito. Na casa de Ronaldo foram apreendidos documentos que se juntaram à investigação, os quais subsidiaram o oferecimento à denúncia pelo Ministério Público em face de Ronaldo. Diante desse cenário, levando em conta as garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, é correto afirmar que a denúncia deve ser recebida pelo juízo, pois não há ilicitude probatória, tampouco violação das garantias constitucionais, rejeitada pelo juízo, pois a violação à garantia constitucional do contraditório, rejeitada pelo juízo, pois a violação das garantias constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, recebida pelo juízo, pois não há provas pois há provas ilícitas ou ilegítimas, mas sim em estrito cumprimento do dever legal. Rejeitada pelo juízo, pois há ilicitude probatória, em razão da ofensa à garantia constitucional e inviolabilidade do domicílio. Bom, a letra A é descartada de primeira, porque existe sim uma violação das garantias constitucionais, uma vez que os policiais adentraram, né, a casa de Ronaldo, ele teve o seu domicílio violado, sem nenhum mandado, puramente para colher provas em uma investigação. Então, a letra A já vai ser descartada. A letra B também vai ser descartada, porque não há uma violação do contraditório, mas a violação que teve é na questão da colheita de provas, o meio que aquela prova foi colhida, ou seja, aquela prova ela é uma prova ilícita, então ela não deve ser adentrada e nem ser aceita num processo, né? Numa denúncia, ela não pode ser usada como base para denúncia. Então, a denúncia tem que ser rejeitada, mas não é pelo contraditório. Rejeitada pelo juízo, pois a violação das garantias constitucionais, da presunção de inocência e da ampla defesa. A letra C também vai ser descartada, porque a violação das garantias que a gente teve não é nem da presunção de inocência nem da ampla defesa, mas sim do domicílio ter sido violado sem nenhum tipo de mandado, sem nenhuma autorização judicial. A letra D também vai ser descartada, porque a gente sabe que ela vai ter que ser rejeitada, né? Então aqui está recebida pelo juízo e não ela deve ser rejeitada. O que nos resta é somente a letra E, que é rejeitada pelo juízo, pois há ilicitude probatória em razão da ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Isso entra no que a gente falou semana passada sobre as provas ilícitas e o destranhamento de todas as que derivaram a ela, de tudo que derivou dessa prova ilícita. Ou seja, eles conseguiram essa prova por um meio ilícito, por uma violação ao domicílio. Então, tudo que vem dessa prova deve ser rejeitado, não deve ser aceito. Então, por este motivo, a denúncia deve ser rejeitada. Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as questões de inquérito policial. Essas são as questões que mais tem e que mais caíram na OAB, que tipo, tem um número maior, né, que eu consegui. Flávia foi acompanhada por você, na qualidade de advogado, advogada, a presença da autoridade policial para noticiar a prática dos crimes de apropriação indébita e fraude processual, supostamente praticados por seu ex-marido, descrevendo a prática do crime, fornecendo qualitativos, não sei por que foi, qualitativos completos do suposto autor do fato, apresentando rol de testemunha e anexando documentação pertinente à materialidade delitiva e indício de autoria. O delegado de polícia, após 5 dias da confecção do registro da ocorrência, sem que tenha sido praticado nenhum ato para verificação da procedência das informações, despachou nos autos do inquérito policial pelo deferimento
da instauração do inquérito policial e determinou a suspensão do procedimento. Nesse caso, você deve, letra A, requerer a remessa dos autos ao Ministério Público para que manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento, requerer a remessa dos autos ao juízo para que se manifeste, uma vez que o delegado de polícia possui poderes para arquivar o procedimento, apresentar recurso para o chefe de polícia para que manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial, sobre o indeferimento, ou letra D, apresentar recurso ao Ministério Público para que manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. Opa, aqui é a chefia. Bom, de cara, a gente vai descartar a letra A, porque existe uma diferença entre o arquivamento do inquérito policial e o indeferimento da instauração do inquérito policial. O arquivamento, ele é função estritamente do Ministério Público, após o relatório final. Não existe a possibilidade de um delegado arquivar um inquérito policial. Então, essa é a função exclusiva do Ministério Público. Nesse caso, o delegado, ele indeferiu a instauração do inquérito, ou seja, ele não iniciou um inquérito policial, né, por conta que ele não verificou nenhum ato nenhuma procedência das informações, e aí ele só indeferiu a instauração. Então, a letra A gente já descarta. Requerer a remessa do juízo para que se manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. Também vamos descartar, porque aqui a gente não está se tratando de arquivamento de inquérito policial, a gente está se tratando apenas de um indeferimento da sua instauração. A letra D, a gente também vai descartar, porque o Ministério Público não vai opinar sobre o indeferimento da instauração do inquérito. Do mesmo jeito, como a gente viu semana passada, quando o inquérito policial ele não é instaurado pela Polícia Civil, a gente tem que entrar com um recurso para o superior, né, do responsável por aquele ato, ou seja, do delegado, para que ele se manifeste sobre o indeferimento dessa instauração do inquérito policial. E aí, nessa manifestação, ele vai dizer se o inquérito deve ou não ser instaurado. Então, nesse caso, a nossa resposta é a letra C, por conta que o advogado, né, deve apresentar um recurso para a chefia de polícia para que ele se manifeste sobre este ato do delegado, né? Sobre essa não instauração do inquérito policial, sobre esse indeferimento. Na próxima, a gente vai ter. Após concluído o inquérito policial para a prática de crime de homicídio em desfavor de Jonas, o Ministério Público requereu seu arquivamento por falta de justa causa, pois não do delito, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Um mês após o arquivamento, uma nova testemunha que não havia sido anteriormente identificada compareceu à delegacia de polícia para alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você, como advogado da família, para esclarecimentos, diante da notícia de existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime. Você deverá esclarecer aos familiares da vítima
que o órgão ministerial, letra A, poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independente do seu fundamento. Letra B, não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento é imutável na presente hipótese. Não poderá, letra C, não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova quanto à autoria do delito. E letra D, poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de desarquivamento faz apenas coisa julgada formal no caso concreto. Relembrando um pouquinho sobre a aula passada, quando o inquérito policial ele é arquivado pelo Ministério Público, ele pode sim ser desarquivado, desde que existam novas provas, desde que aquele ato seja típico, aquela ação seja típica. Então, aqui a gente tem uma ação típica, é um crime, não? A gente está tratando de um crime de homicídio. E a gente tem uma nova prova, uma nova testemunha para relatar sobre aquele ato. Nesse caso, o arquivamento ocorreu por falta de justa causa, ou seja, falta de materialidade, autoria ou indícios suficientes. Aqui, o arquivamento foi porque não conseguiu identificar os autores, foi a falta de autoria, né? Tinha indícios suficientes, tinha materialidade, mas não tinha como identificar o autor. Então, a gente vai descartar a letra B e a letra C, porque elas falam que o arquivamento não poderia, que o Ministério Público não poderia promover o desarquivamento, né? Na letra B fala porque o arquivamento é imutável, o que não é, o arquivamento ele é sim imutável, ele pode sim ser desarquivado desde que surja uma nova prova. E na letra C fala que não poderia ter sido promovido o desarquivamento, né, por conta que não existia qualquer nova prova, né, quanto à autoria do delito. E existia, porque existia uma testemunha que nenhuma das autoridades, tanto no inquérito policial quanto o Ministério Público, não tinham conhecimento que existia. Aí a gente fica com a letra A e com a letra D. A letra D, a letra A, no caso, não é a nossa resposta que a gente está procurando, porque ela está falando que a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material independente de seu fundamento. E sim, o arquivamento do inquérito, ele pode sim ser uma coisa julgada material, desde que aquele ato seja atípico, o que não é o caso. É um caso típico, né? É um crime, mas ele só foi arquivado por falta de justa causa. Então, aqui a gente vai ficar com a letra D. A nossa resposta vai ser a letra D, que é a coisa julgada formal. Então, o Ministério Público pode sim promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento faz apenas coisa julgada formal no caso concreto. Então, nesse caso, se trata de coisa julgada formal. Agora, a questão de número 7. Após receber denúncia anônima, por meio do Disque Denúncia de grave crime de estupro, com resultado morte que teria sido praticado por Lauro, de 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial de imediato instaura inquérito policial para apurar suposta prática delitiva. Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias, em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações.
A autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo indiciado por Laura para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por testemunhas após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Ao ser informado sobre os fatos na defesa do interesse de seu cliente, o advogado de Lauro, sobre o ponto de vista técnico, deverá alegar que a o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima, isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Vou só arrumar aqui. Letra B. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo à participação da reprodução simulada dos fatos, independente de sua vontade. Letra C. O vício do inquérito policial, no que tange o reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos e não somente no ato viciado. Letra D. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado por meio de processos datiloscópios, mas não poderia fazê-lo por fotografias. Bom, vamos lá. Aqui a gente está falando de um crime de estupro, né? Em que existe uma pessoa sendo indiciada, mas não existe nenhuma prova que foi ela. Há somente uma testemunha, né? Uma testemunha que foi localizada, e essa testemunha identificou o autor por meio de fotografia. Só que essa fotografia não foi, essa identificação não ocorreu da forma correta, né? Bom, começando agora de baixo para cima. A letra D, ela vai ser descartada. Por quê? Pode sim, existe sim a possibilidade de identificação por meio de fotografias, né? Como a gente viu semana passada, existe a possibilidade do indiciado ser reconhecido assim. Só que existem meios para que isso seja feito, tanto no reconhecimento por fotografias quanto no reconhecimento pessoal. Existe o indiciado, ele tem que ser colocado ali juntamente com outras pessoas com as mesmas características dele, né? Peso, altura, cor de pele, enfim, para que a pessoa que faça o reconhecimento veja não só uma fotografia, que é o que ocorreu ali, né? Ou uma pessoa, e não caia no erro, digamos. Ela tenha outras opções ali para ela ver e ela indique realmente quem foi. E isso é feito para que ninguém seja acusado, né? Para que o reconhecimento seja feito de forma válida, o que não ocorre aqui. Aqui somente colocaram uma fotografia, então é inválido o reconhecimento. Na letra C, fala do vício do inquérito policial. Uma vez que a pessoa, o reconhecimento da pessoa, né, invalidação penal como um todo,
e ainda que haja outros elementos informativos, né? Não somente o ato viciado. E não, o reconhecimento, ele sim valida, mas tem que ser baseado também nos outros fatos, né? Então, só o vício no reconhecimento, ele não gera aquela invalidação da ação penal, né? O vício do inquérito policial. Na letra B, fala que o indiciado ele não pode fornecer, ser obrigado a fornecer o seu material sanguíneo, né, para a autoridade policial, mas ele pode ser constrangido a participar da reprodução simulada. E a gente viu na semana passada que existe sim a possibilidade de uma colheita de material sanguíneo, por exemplo, para fins de adiantar, né, essa prova e de que essa prova não suma, né, com o decorrer do processo, mas tanto a colheita do seu material sanguíneo quanto a participação da reprodução simulada, ela não pode ocorrer sem a vontade do indiciado. Então ele tem que aceitar, porque se isso ocorrer, vai estar sendo violado, né, o princípio da ampla defesa, que é produzir provas contra o si mesmo. Então, o indiciado ele tem esse direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser a letra A. Primeiro, porque o inquérito por mais que ele seja instaurado, ele possa ser instaurado, né, com base em uma denúncia anônima, mas essa denúncia tem que ter uma informação de que ela é verídica, que ela é verdadeira. Então, para isso, a gente tem as diligências preliminares para confirmar essas informações. Então, essas informações ela tem que ser confirmadas. O inquérito ele não pode ser indiciado a partir de uma denúncia anônima sem base nenhuma, sem informação nenhuma que aquele fato é verídico. Então, deveria ter sim a ocorrência dessas diligências preliminares antes da instauração do inquérito policial. Na questão de número 8, a gente está falando sobre. Eu vou ler aqui para vocês. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Após adotar diligências, ele verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer a autoridade policial. Letra A. Deverá arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. Letra B. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar o relatório final ao Poder Judiciário para o arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Letra C. Deverá elaborar relatório final do inquérito. Após o arquivamento, poderá proceder aos novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. Letra D. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção do arquivamento caberá ao Ministério Público, havendo coisa julgada, em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Bom, como a gente havia mencionado anteriormente, né, em uma outra questão, o delegado de polícia, ele não pode promover o arquivamento, então esse arquivamento só pode ser feito por meio do Ministério Público, após o relatório final, né? Nesse caso, a gente já vai descartar de cara a letra B,
Por quê? Ali está falando que o inquérito, né, deverá ser imediatamente, que o inquérito não poderá ser arquivado de imediato e deve ser enviado ao Poder Judiciário, né, ao magistrado, para que ele promova esse arquivamento, o que está errado. O arquivamento, ele sim não pode ser arquivado de imediato, né, o inquérito ele não pode ser arquivado de imediato pelo delegado, mas ele deve ser arquivado pelo Ministério Público e não pelo magistrado. Então, a gente já vai descartar a letra B. Na letra C, fala que deve elaborar, né, o relatório final do inquérito e, após o arquivamento, poderá proceder novos atos de investigação independentemente da existência de provas novas. Também é uma alternativa que a gente vai descartar. Por quê? Por mais que o inquérito seja arquivado, ele não pode ser arquivado sem existência de novas provas. Então, ali fala que ele pode ser desarquivado independente da existência de novas provas, o que não é correto. Para ocorrer o desarquivamento, como a gente já viu em questão anterior, deve ter a existência de uma nova prova, uma nova testemunha, algo que não chegou ao conhecimento do delegado na fase de inquérito policial até o seu relatório, né? Ou até mesmo do Ministério Público durante a elaboração da denúncia. Então, nesse caso, a letra B e a letra C, a gente descarta. Aí a gente fica entre a letra A e a letra D. A letra A fala que o arquivamento deve ser imediato. E a decisão desse arquivamento por atipicidade foi julgada material. E não, o arquivamento ele não pode ser de imediato, porque o delegado não pode fazer o arquivamento. Nesse caso, para ele ser de imediato, o delegado teria que ter poder para poder promover o arquivamento, o que não ocorre. A única pessoa que tem poderes, né, para promover o arquivamento é o Ministério Público. Então, a nossa resposta é a letra D, é onde o delegado vai vai elaborar, né, o relatório conclusivo, vai dizer que aquilo é um fato atípico, né, não é um crime, e aí o Ministério Público vai promover, né, vai homologar o arquivamento por essa atipicidade. Mas o delegado não tem poder para fazer isso imediatamente, o juiz também não pode fazer isso. Pode acontecer do MP promover o arquivamento e intimar o juiz, né, notificar o juiz que está promovendo aquele arquivamento apenas por questões burocráticas, né, para passar por uma segunda análise, mas nem o magistrado e nem o delegado têm poderes para poder promover um arquivamento. Na questão de número 9, a gente vai falar que Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia ao tomar conhecimento dos fatos. A mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que: letra A. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Letra B. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constante, ainda que já documentados no procedimento. Letra D. A Paulo deve ser garantido na delegacia a possibilidade de assistência do advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento no procedimento em sede policial.
Vamos iniciar falando que vamos, né, relembrar o que a gente falou na semana passada, em que o investigado ele tem sim direito de um advogado durante o inquérito policial e este advogado ele deve ter acesso a todo o inquérito. Não pode ser negado o acesso do advogado durante esse inquérito às provas, a todas as informações contidas ali naquele caderno, né? Naquele caderno investigativo, que é o que a gente chama. Então, a gente já vai descartar a letra A de cara, porque ela fala que Paulo não pode ser assistido pelo advogado na delegacia, e é ao contrário, Paulo pode sim ser assistido. Existe a possibilidade do investigado não ter um advogado, mas aí isso é uma questão do investigado, não é algo que é determinado. Então, a gente vai descartar a letra A. A letra B fala que a presença de uma defesa técnica é imprescindível e sem ela, todo o procedimento será nulo. Então, a gente também vai descartar ela, porque não existe isso. É sim muito importante a defesa, a presença de um advogado durante a fase é, do inquérito policial, mas ela não, a falta dela não torna o procedimento nulo. Então, a gente vai descartar essa alternativa. A letra C fala que, decretado o sigilo do procedimento, o advogado ele não pode ter acesso aos elementos informativos nele, ainda que já documentado no procedimento. E não, é uma prerrogativa do advogado no Código de Ética ele ter acesso a todo o inquérito policial. Se o inquérito policial ocorre em sigilo, ele já é um procedimento sigiloso. Mas se existe um sigilo, né, como o famoso segredo de justiça, por algum motivo, mas o advogado obtém a procuração do indiciado, né, do investigado, ele deve ter acesso a esse inquérito. É uma prerrogativa do advogado. Se na delegacia não liberarem esse acesso, a OAB pode ser chamada porque está sendo violada uma prerrogativa. Então a gente vai descartar essa letra C, porque ela fala que o advogado ele não pode ter acesso, visto que quando decretado o sigilo do procedimento. E não, ele pode sim, desde que haja procuração do investigado. Então, somente nos resta a letra D, que é a nossa resposta correta, né? Existe a possibilidade da assistência do advogado, né? Do investigado ser assistido por advogado, mas é uma faculdade, então é opcional. O investigado não é obrigado a ter, mas ele pode sim ter esse serviço e é essencial o acompanhamento, né, do advogado nesses procedimentos em sede policial. Agora a gente vai para a nossa última questão. No dia 10 de maio de 2015, Maria, de 25 anos, foi vítima de um crime de estupro simples, mas traumatizada não mostrou interesse em dar início a qualquer investigação penal ou ação penal em relação aos fatos. O pai de Maria, porém, Os pais de Maria, porém, requerem a instauração de inquérito policial para apurar a autoria, entendendo que, após identificar o agente, Maria poderá decidir melhor sobre o interesse da persecução penal. Persecução penal é todo o processo penal, né? Tudo que ocorre dentro do processo penal. No interesse da persecução penal, foi proferido o despacho indeferindo o requerimento de abertura do inquérito, considerando a situação narrada. Assinale a alternativa a afirmativa, no caso, correta. Letra A. Do despacho que indefere o requerimento de abertura do inquérito policial, não cabe qualquer recurso administrativo.
ou judicial. Letra B. Em que pese o interesse de Maria ser relevante para o início da ação penal, a instauração do inquérito policial independe de sua representação. Letra C. Caso Maria manifeste interesse na instauração do inquérito policial após o indeferimento, ainda dentro do prazo decadencial, o procedimento poderá ter início, independente de surgimento de novas provas. Letra D. Apesar dos pais de Maria não poderem requerer a instauração do requerimento policial, o Ministério Público pode requisitar o início do procedimento, na hipótese tendo em vista a natureza pública da ação. A letra A gente vai descartar, uma vez que o despacho, né, quem defere o requerimento da abertura do inquérito, ele cabe recurso à chefia de polícia, né, ao órgão superior da polícia, que é o responsável pela investigação, que é como a gente já viu nas questões anteriores. Então, o simples fato do despacho de indeferimento, né, desse requerimento não quer dizer que não caiba recurso. Cabe sim recurso administrativo para o órgão superior. Então a gente já vai descartar. A letra B fala que a ação penal nos contextos de crimes sexuais, ela, ela foi alterada, né? Então, em regra, hoje, ela é pública condicionada à representação. Então, o interesse de Maria, ele é, ele é relevante, né? Então, por conta, para início de uma ação penal, a instauração de inquérito, ela depende também do interesse dela. Então, não é só a ação que depende e o inquérito não. Ambos dependem do interesse de Maria. Na letra D, fala que, apesar dos pais de Maria poderem requerer a instauração do inquérito, o Ministério Público ele pode requisitar o início do procedimento na hipótese, tendo em vista a natureza pública da ação. Nesse caso, Maria tem que manifestar o interesse pelo fato de ser uma ação pública condicionada. E ela não manifesta, ao contrário, ela não demonstra o interesse, né, nem na investigação e nem na ação penal. Os pais delas que demonstram esse interesse. Então, a nossa resposta vai ser a letra C, tendo em vista que, se Maria manifestar o seu interesse no inquérito policial, mesmo após o indeferimento, ainda que esteja dentro do prazo decadencial, né, que esse prazo ele é de 6 meses, vocês vão ver isso quando estudar a ação penal, e durante ele começa a contar a partir do momento do que se reconhece, não é que se reconhece, mas que se sabe quem foi o autor, né? A partir do momento que se identifica o agente, aí começa a iniciar a contagem do prazo de 6 meses para o início de um procedimento, né? Do procedimento tanto da investigação quanto da ação penal. Então, ainda que esteja dentro desse prazo, o procedimento poderá ter início independentemente do surgimento de novas provas. A gente vai finalizar por aqui. Eu vou enviar para vocês esse arquivo com essas questões, né, para vocês poderem analisar, fazer essas questões e poderem ver na prática, né, a aplicação da teoria que a gente estudou na semana passada com a prática, principalmente porque essas são questões da OAB, né, são questões da FGV, e vocês no quarto ano, acredito que
façam a prova no final do ano, então é importante para vocês treinarem. Caso vocês tenham ficado alguma dúvida com relação a alguma questão, podem me mandar mensagem, podem me procurar, que eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que participem e que assistam as próximas também. Muito obrigada.